Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, Adson Ferreira TV. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e também curta. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre unidade. Na verdade, nós somos um, todos nós, como membros da Igreja de Cristo. Somos todos um. E essa unidade ela começa não só em casa, mas como também no sacramento. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Sobre o que nos une como membros da Igreja de Cristo no sacramento. Vamos ler aqui algumas escrituras. Vamos ler a escritura que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 16 e no verso 17, onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, dizendo assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então percebam que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos entender essa união na igreja. Afinal, todos nós temos o mesmo propósito: o de um dia estarmos na presença, retornar à presença do Pai Celestial. De um dia estarmos todos com nossa família juntos pela eternidade. Foi por isso que o Salvador Jesus Cristo se sacrificou por todos nós, para que um dia nós possamos voltar à presença do Pai Celestial. Então esse é o nosso propósito em unidade na igreja. Nós não entramos na igreja com o propósito de termos um chamado. Nós não entramos na igreja com o propósito de sermos bispos. As mulheres não entram na igreja com a intenção de serem a presidente da sociedade de socorro. Então todos temos o mesmo objetivo de voltarmos à presença do Pai Celestial. Todos nós queremos renovar os nossos convênios nas nossas reuniões sacramentais. E você percebe aí que a unidade ela começa ali na reunião sacramental. E Paulo ele vai explicar mais um pouco sobre isso lá no capítulo 11, no verso 16 ao 30, ainda em 1 Coríntios. Ok? Vamos ler um pouco. Onde ele vai falar assim: porém, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós congregais não para melhor, senão para pior. Porque, primeiramente, ouço que quando vos congregais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Estavam tendo divisões, dissensões, outros objetivos na igreja. Muitas vezes as pessoas relacionam chamados, por ser um portador do sacerdócio, as pessoas relacionam talvez a poder, a elas terem um poder. E na verdade tem um poder, mas esse poder serve para que nós possamos servir uns aos outros. Esse é o propósito. O propósito de se ter um chamado.
Não é um propósito para você se glorificar, mas para você glorificar o Pai Celestial. A importância de fazermos tudo como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Então, quanto maior o chamado você tiver, mais servo você vai ser do seu próximo. Então, temos que ter isso em mente e trabalhar em unidade para edificar o reino de Deus. E não para nos edificar, nos glorificarmos a nós mesmos, mas glorificar ao Pai Celestial. Continuando, porque é necessário que até haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Veja só a importância. Nós às vezes ficamos escandalizados quando acontecem heresias, mas veja o que Paulo aqui ensina, que o apóstolo ensina, que é necessário que até haja, né, entre nós heresias. Para quê? Para que os sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos congregais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, vejam que lá na igreja, lá em Coríntio, as pessoas não estavam se reunindo, não estavam se congregando para comer a ceia do Senhor, para renovar os convênios. Os motivos estavam sendo outros. E ele continua. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, de sorte que um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então veja que ele está dando um alerta para aqueles que tomam o sacramento indignamente, sem ter dignidade, e que isso não só atinge a ele, mas também vai atingir a todos na igreja. Afinal, estamos em unidade, estamos partilhando do mesmo pão e da mesma água. Como Paulo nos ensinou, que aquele que está em pé, veja que não caia. Então você perceba que as suas decisões, aquilo que você faz, reflete a todos os membros da igreja. Afinal, você é um representante do Salvador Jesus Cristo. E você tem que agir como tal. Foram esses convênios que você está renovando, que você fez no seu batismo, quando você se arrependeu, você aceitou ser batizado. E você perceba a importância de ser um membro da igreja, de estar em unidade, de estar tomando sacramento, partilhando ali do mesmo pão e da mesma água. Se você estiver indigno, você está tomando esse sacramento indigno, você está atingindo os membros de uma forma geral, indiretamente.
Então perceba a importância dos convênios que você fez com o Senhor, de tomar sobre si o nome do Salvador Jesus Cristo e representá-lo. Assim como diz aqui Paulo, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, a consequência que ele fala aqui no último verso, no verso 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, por estarem tomando o sacramento indignamente. Irmãos, isso aqui é mais um alerta do que uma repreensão, tá bom? É um ensinamento maravilhoso do apóstolo Paulo ensinando sobre unidade, que para estarmos fortes espiritualmente temos que estar todos juntos, também espiritualmente falando, tomando o sacramento, estando em unidade, com o mesmo propósito, se ajudando uns aos outros. Se eu erro sendo membro da igreja, isso reflete em toda a igreja e em todos os membros. Então temos que tomar essa responsabilidade para nós como representante do Salvador Jesus Cristo. Eu testifico que Cristo ele vive, que ele nos ama e que o seu sacrifício expiatório ele nos deu a oportunidade de voltarmos para a presença do Pai Celestial. Eu sei que a igreja do Salvador Jesus Cristo, a igreja restaurada, a igreja do Salvador Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, ela é verdadeira. Eu testifico de todas essas coisas no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.